Deixa eu já pedir para vocês abrirem a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo ali, Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto aqui, de eu ministrar essa palavra ao seu coração, eu quero pedir para você fechar os seus olhos um instante, nós vamos orar. Pedir só para o pessoal que está se movimentando aí, para dar uma paradinha, por favor, nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, esse momento tão precioso. Eu quero pedir que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Prepare o coração dos meus irmãos, da Tua igreja, daqueles que estão nos ouvindo, como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra, Pai. De maneira que as nossas vidas venham ser impactadas, venham ser transformadas pela Tua palavra. Pois, Senhor, eu tenho aprendido, a Tua palavra não é só para trazer informação para as nossas vidas. A Tua palavra é para nos transformar, Pai. E que ela cause isso nessa noite, transformação nas nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo, desde a leitura do texto, seja ministrando aos nossos corações, trazendo mudança às nossas vidas, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Pode pôr aqui ao lado, querido. Romanos 7, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Antes de eu ler o texto aqui, queridos, essa palavra é para o seu coração, ou é para todos aqueles que de repente você já se pegou questionando, né, que você não está entendendo o que você está fazendo. Sabe aquele questionamento? Puxa, eu não entendo o que eu faço, que às vezes tem coisas boas que eu quero fazer e eu não consigo. E às vezes algumas coisas que são ruins, que eu não gostaria de fazer, que eu entendo que não está de acordo também com a vontade do meu Pai, eu acabo fazendo essas coisas. Então eu não entendo o que faço. E esse até é o tema da ministração que eu quero compartilhar ao seu coração nessa noite. Não entendo o que faço. Se você já se pegou assim, você que está aqui, você que está em casa, sem entender o que você está fazendo, essa palavra é para você, querido. Então fique ligadinho aí até o final, abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos, abra o seu coração para entender essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. A lei, quando fala de lei aqui, só para vocês já irem entendendo, queridos, Paulo está falando da lei aqui, está falando da palavra de Deus, ainda que no Velho Testamento, né, ele está citando, mas é a palavra de Deus. Se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo,
guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, que nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfermo ou enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, da palavra de Deus, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, à palavra de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Repete esse versículo comigo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Entretanto, queridos, Paz Church de Marília, amados que estão nos acompanhando através das redes sociais, no verso 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quero que você repete esse versículo comigo também. Se vivemos de acordo com a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, teremos vida. Amém? Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, queridos? Até aqui. Se é um texto que, se a gente não refletir bastante nele, é um texto complicado, difícil da gente entender, né? Se eu não me engano, eu acho que foi até o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, que escreve que o nosso amado irmão apóstolo Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que pessoas acabavam até distorcendo, né? Mas eu quero compartilhar com base nesse texto, eu quero compartilhar essa palavra que eu disse que tem como tema: não entendo o que faço. E essa palavra ela serve, queridos, tanto para você que é cristão, quanto para você que também não é cristão. Tanto para você que tem uma religião ou você que não tem uma religião. Ela serve para qualquer um de vocês. E é uma palavra preciosa para trazer libertação e para nos levar a desfrutar de uma vida abundante que Deus tem para nós, que é a vontade de Deus. E a primeira lição que eu quero ministrar ao coração de vocês, dentro desse texto, está no verso 14, que diz que a lei, contudo, é espiritual. Primeira lição que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos, que a palavra de Deus, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela não é um simples livro histórico que foi escrito por homens, um livro que contém um conjunto de normas e regras do que a gente pode ou do que a gente não pode fazer, mas ela é espiritual. E somente quem tem o Espírito de Cristo é que entende ela e consegue viver de acordo com a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Se for rápido aí, abra. 1 Coríntios capítulo 2, senão você só ouça.
1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14. Olha o que diz aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui fala, queridos, que quem tem o Espírito de Cristo é que entende isso, entende a palavra de Deus. Quem não tem, muitas coisas é loucura. Por quê? Porque não tem o Espírito de Cristo e não discerne, a palavra de Deus. Eu quero que você vá um capítulo antes, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 18. Do verso 18 ao verso 21. Olha o que diz aí. Pois a mensagem da cruz, a palavra de Deus, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha que algo que tremendo aqui, queridos. Então tem pessoas que às vezes são muito inteligentes, pessoas eruditas, pessoas estudadas, pessoas muito inteligentes, mas que não compreendem a palavra de Deus. Elas podem conhecer o contexto histórico, podem conhecer algumas coisas relativas à palavra de Deus, mas elas não têm a revelação, elas não têm o discernimento, elas não têm a compreensão da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é espiritual e ela se discerne espiritualmente. Por isso que às vezes pessoas que de repente não têm nem muito estudo, ela lê a palavra e ela entende. Por quê? É com o coração, ela crê e Deus revela para ela a sua vontade. E outras pessoas muito inteligentes não conseguem entender, porque a palavra de Deus, querido, ela não é um simples livro. A palavra de Deus é espiritual e somente quem é espiritual, quem tem o Espírito de Cristo, consegue entender e consegue andar de acordo com a palavra. Amém, queridos? Essa é a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração, dentro desse texto. Segundo lugar, que eu quero ministrar ao seu coração, é que quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso nós vamos achar lá em Romanos capítulo 8, no verso 9, não precisa abrir não, só ouça. Esse texto de Romanos 8, 9 diz: quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E ainda, queridos, é escravo do pecado. O pecado que nos conduz à morte. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, diz que todo aquele que vive pecando, ainda está na prática, vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Então aquele que não tem o Espírito de Cristo, vive na prática do pecado, é escravo do pecado. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa por viver no pecado, na prática do pecado, é a morte. E não é apenas, queridos, essa morte que todos nós conhecemos, a primeira morte, mas é a segunda morte. Segunda morte, pastor, que morte que é essa? É a segunda morte, queridos, que é vivemos eternamente separados de Deus. Eu quero que você abra um texto comigo, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 12, do verso 12 ao verso 15. Apocalipse 20, do verso 12 ao verso 15. Um texto muito forte, importante para as nossas vidas. Olha o que diz aí. Apocalipse 20, a partir do verso 12, do 12 ao 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o lugar dos mortos, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, verso 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Quero que você vá num outro texto, que é em Apocalipse mesmo. Apocalipse 21, do verso 7 ao verso 8. Apocalipse 21, do 7 ao 8. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor, queridos, não vou entrar em outros textos para a gente ganhar tempo, mas é aquele que permanecer firme com o Senhor até o final. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ao vencedor, ao que for fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui diz, o vencedor herdará tudo isso, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém, queridos? Um texto forte que nós ouvimos, né? Mas aqui eu quero falar, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E como eu disse, a pessoa ainda é escrava do pecado, a recompensa pelo pecado acaba sendo a morte, não apenas essa morte que todos nós estamos sujeitos a passar, mas a segunda morte, que é viver eternamente separado de Deus, no lugar de tormento eterno. Amém? E esta pessoa que não tem o Espírito de Cristo, aqui que eu quero que você atente, a pessoa que não tem o Espírito de Cristo, por mais que ela deseje, ela não consegue simplesmente, com a sua força de vontade, viver de acordo com a palavra de Deus, né? Só na força de vontade. De repente ela ouve e fala, não, eu vou fazer assim, eu vou andar de acordo com essa palavra aí. Na força de vontade, na força do braço, só no seu desejo, ninguém consegue. Se assim não fosse, Deus não precisaria ter enviado Cristo Jesus, queridos, para morrer no nosso lugar. Ninguém consegue viver de acordo com a palavra de Deus na força do braço, na boa vontade, simplesmente desejando. Mas nós precisamos do Espírito de Cristo habitando em nós. Amém? E aqui entra as boas novas, e é o terceiro tópico que eu quero compartilhar ao seu coração. Terceira lição é que o Espírito de Cristo, ele habita na nova criatura. Aqui entra, como eu disse, o anúncio das boas novas. Aqueles que entendem quem é a nova criatura, queridos, são aqueles que entendem a sua condição de pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da presença de Deus. Não tem ninguém, queridos, que não peque ou que não pecou. Todos pecaram e estão separados, né? Então é quem entende a sua condição, que é um pecador, se arrepende dos seus pecados. Em Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 38, é aquele texto onde fala o relato da igreja primitiva, onde o apóstolo Pedro faz a sua primeira pregação, né? Logo depois que Jesus foi elevado aos céus, eles estão ali reunidos, e Pedro prega ali para uma multidão, e para os seus irmãos compatriotas, pessoas também de outras nacionalidades. E quando Pedro ministra a palavra de Deus, as boas novas em Cristo Jesus, diz que eles ficaram aflitos no seu coração e perguntaram, irmãos, que faremos? O que a gente faz agora? Pedro respondeu para eles, arrependam-se e cada um de vocês seja batizados para o perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então quem é a nova criatura? É que entende a sua condição de pecador, é que se arrepende dos seus pecados, e ele entrega a vida a Cristo, querido, recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim que Jesus veio para os seus, veio para o seu povo, da sua raça, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade humana, nem da vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus, nasceram pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 4, verso 12, é um outro texto que diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Então nós precisamos além de entender a nossa condição, se arrepender, render a nossa vida a Cristo, entender que Ele é o único e suficiente Salvador. E aí, queridos, diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que nós nos tornamos uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí a pessoa passa a ter o Espírito de Jesus habitando nela, nos libertando do pecado, ou libertando da condenação do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36 diz: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no texto que nós lemos de Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu citei vários textos, é bom você ter o hábito de anotar. Eu quis citar para que você depois se anote, rumine nesses textos, você possa estar meditando mais em casa aí, amém? Mas por quê? Nos tornamos, eu falei tudo isso para dizer para você, querido, que nós precisamos do Espírito de Cristo. Sem o Espírito de Cristo, nós não temos como vencer o pecado. Amém, amados? Porém, Jesus, Ele não quer ser apenas o nosso Salvador. Ele não quer ser só Salvador, mas Jesus, Ele quer ser o nosso Senhor. A palavra Senhor, queridos, no grego, ela é Kyrios, e ela tem o significado de dono da minha vida. Onde você pode encontrar essa palavra? Naquele texto de Lucas 23, 42, onde Jesus está sendo crucificado no meio de dois ladrões. E um desses ladrões, na última hora, nos 45 do segundo tempo, ele se arrepende. Ele olha para Jesus e ele fala: Kyrios, Senhor, dono da minha vida, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala para ele: eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se arrependeu, querido, nos 45 do segundo tempo. Jesus fala para ele: eu digo para você que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não vai para aquele lugar que nós lemos lá em Apocalipse. Esses dias eu ouvi algo, esses dias não, há tempos atrás eu ouvi novamente algo tão tremendo, queridos. Ninguém vai perecer, ninguém vai para um lugar, para aquele lugar que nós lemos aqui em Apocalipse, de tormento, a sofrer a segunda morte, eternamente separado de Deus, num lugar de tormento, um lago de fogo, porque é assassino, ladrão, idólatra, mentiroso. Ninguém vai para lá por isso. Mas pastor, mas nós acabamos de ler em Apocalipse que é por isso que o lugar deles é lá. As pessoas vão para lá por rejeitar a Cristo, por rejeitar o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como diz em o Evangelho de João capítulo 3, ele veio ao mundo não é para condenar, ele veio para salvar. Quem nele crê, é salvo, tem vida eterna, mas quem não crê, quem rejeita o que Cristo fez por nós, já está condenado, por não crer nele. Então é por não crer, é por rejeitar esse sacrifício. Amém, queridos? E como eu disse, Jesus não quer ser só nosso Salvador, Ele quer ser Senhor, Ele quer ser o dono da nossa vida. Mateus capítulo 7, verso 21, é um texto onde Jesus diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, vão entrar no reino de Deus, mas somente aquele que ouve e pratica a minha palavra, esses vão entrar. Porque muitas pessoas podem frequentar igrejas, frequentar lugares religiosos, pode chamar Jesus de Senhor, mas isso não significa que Jesus é dono da vida dela.
Nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus, mas aqueles que ouvem e colocam em prática a minha palavra. Amém, queridos? E em quarto lugar, eu quero compartilhar o seu coração. É sobre a batalha que existe entre a velha e a nova criatura. E aqui a gente entra propriamente no que eu quero dizer para vocês, que é o tema dessa mensagem. Não entendo o que faço. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a batalha da velha e da nova criatura. Algumas pessoas acreditam, queridos, que Paulo, nesse texto aí de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, que Paulo está relatando uma experiência antes da sua conversão. Quando Paulo está relatando, eu não entendo o que eu faço, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, miserável que eu sou. Algumas pessoas acabam acreditando assim. Porém, à luz de todo esse contexto do texto, eu acredito, queridos, particularmente eu acredito que Paulo está falando de uma experiência depois que ele já era convertido. Uma das coisas que me baseia até em Romanos 7:22, é onde ele diz: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas independente dessa questão, não vou entrar nesse mérito, independente dessa questão, eu acredito que o que Paulo está nos ensinando serve tanto para quem nasceu de novo, para quem tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito Santo, quanto para quem não nasceu também, quanto para aqueles que ainda não têm o Espírito de Cristo habitando neles. Amém, queridos? Tanto para quem é convertido, quanto para aquele que não é. E qual que é o ensino que eu vejo? Primeiro aqui eu vou dizer, qual que é o ensino que traz para o cristão? Para aquele que já é convertido, para aquele que já nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando nele, porque serve para esse também. Qual que é o ensino que Paulo nos traz aqui? O ensino é, querido, mesmo após a gente ter se convertido, mesmo após termos nos tornado uma nova criatura, a nossa velha natureza, ela não foi extinta. O velho homem não foi totalmente extinto. Isso é importante da gente entender. Romanos 7,18, eu quero ler esse texto com você, Romanos 7,18. Se você já está aberto aí. Olha o que diz. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Por mais que nós tenhamos aceitado a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós, nos tornamos uma nova criatura. O velho homem não foi totalmente extinto, o pecado ainda habita em nós. E nós lemos, quando eu li todo o texto lá no Romanos capítulo 8, fala que o pecado foi encerrado na carne. Então não foi totalmente extinta a velha natureza. E se a gente deixar, querido, ela quer tomar o controle novamente. E é por isso que muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que a gente não quer fazer. E a gente pode dizer como Paulo, no íntimo do meu ser eu tenho prazer, e eu quero viver plenamente para Deus, eu quero viver para agradar a Deus, eu quero viver para fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente se pega fazendo o que não queria. Às vezes a gente se pega falando coisas ou fazendo coisas que não gostaria. Depois a gente se arrepende. Por quê? Porque ainda tem essa velha natureza, tem essa batalha, queridos. E às vezes as coisas que nós queremos fazer, que sabemos que agrada a Deus, algumas outras coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, que a gente se propõe a fazer, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ser mais comprometido, eu vou fazer assim na obra de Deus. Às vezes a gente faz tantos planos e às vezes não consegue. E não consegue fazer. Sabe por quê? Porque ainda há essa luta da nova com a velha criatura. Existe essa luta ainda. Amém, queridos? O pecado ainda não foi erradicado das nossas vidas. Isso só vai acontecer na volta de Cristo, onde os nossos corpos vão ser transformados. E aí a gente vai ser totalmente liberto da presença do pecado. Eu me lembro de um curso do pastor Luciano Subirá, que é um curso que fala sobre santidade, o impacto da santidade, onde ele fala que
na nossa conversão, nós fomos libertos da condenação do pecado. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na nossa caminhada cristã, pelo Espírito de Deus, nós somos libertos do poder do pecado. A gente consegue vencer o pecado. E na glorificação final, na consumação da nossa salvação, nós vamos ser libertos da presença do pecado. Lá não vai ter mais pecado, a gente não vai ter mais essa luta contra o pecado, que nós lutamos todos os dias contra o pecado, queridos, como cristãos. Todos os dias lutamos. Então, queridos, muitas vezes a gente se pega nessa luta porque tem essa guerra ainda da velha com a nova natureza. Amém? Só para você marcar aí, anotar, se você está anotando, Filipenses capítulo 3, verso 21, é um texto que fala sobre isso, que os nossos corpos, na volta de Cristo Jesus, eles vão ser transformados, glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo Jesus. Não vai ter mais pecado, a gente não vai mais precisar estar lutando contra o pecado, mas o pecado ainda habita em nossa carne, queridos. Por isso que às vezes nos pegamos fazendo o que não queríamos, e o que a gente quer, às vezes a gente não consegue fazer. Amém? A gente pode dizer como Paulo, no íntimo do nosso ser, eu tenho certeza, cada um dos meus irmãos que eu conheço, que estão aqui, você que é um verdadeiro cristão, que já se converteu, que está em casa, eu tenho certeza que você quer viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Tenho certeza disso. Mas às vezes a gente se pega, como Paulo diz, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Está lá em Romanos 7, do 22 ao 23. Assim eu acredito que muitos cristãos, isso é importantíssimo, uma palavra preciosa. Por quê, queridos? Tem muitos cristãos que eu acredito que eles não têm ainda o devido entendimento e estão vivendo debaixo de condenação. Tem muitos cristãos que só pelo fato de se sentir tentado, ele já se sente, já fica debaixo de condenação. Deixa eu dizer algo para você, a tentação não é pecado. O próprio Jesus foi tentado, porém sem pecar. E tem muitos cristãos que só de se sentir tentado nos seus pensamentos, ou vontade de fazer algo, está se sentindo tentado e não tem esse devido entendimento, porque ele acha que se converteu, agora eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, ele acha que não teria que passar por isso. Não, o velho homem está aí, a velha criatura está aí, e a gente vai passar por coisas assim. Amém, queridos? Então tem muitos cristãos debaixo de condenação, porque não entende que isso acontece, vai acontecer. Porém, preste muita atenção aqui, o que eu quero dizer agora. Isso não quer dizer que não tem importância se a gente viver em pecado, já que a gente pertence a Cristo, né? E é assim mesmo, a gente tem a velha natureza, então não tem importância se a gente pecar ou continuar pecando. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que hoje existe uma solução, é o que o texto nos mostra, capítulo 7, especificamente capítulo 8, tem a velha natureza? Tem, mas hoje existe uma solução para a gente andar em vitória sobre o pecado, para a gente andar de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Existe essa solução. E eu quero aqui falar agora do ensino para o não convertido. Depois nós vamos falar aí qual que é a solução então, mas primeiro deixa eu falar do ensino para o não convertido. Mesmo a pessoa que ainda não rendeu sua vida a Cristo, consequentemente, como nós vimos, não tem o Espírito de Cristo habitando nela, tem algo que ela recebeu de Deus, querido, que se chama consciência, que ora a acusa, ora a defende. Eu quero que você abra em Romanos capítulo 2, verso 13 e verso 15. Romanos 2, verso 13 e verso 15. Do verso 13 ao 15. Olha o que diz aí. Porque não são os que ouvem a lei, ou seja, não são os que ouvem a palavra, é que são justos aos olhos de Deus. Não é quem ouve, não basta ouvir a palavra. Mas os que obedecem, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, quando os gentios
que não têm a lei, que não têm a palavra, praticam naturalmente o que ela ordena, eles tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então, queridos, mesmo a pessoa que ainda não tem o Espírito de Cristo, por isso que eu falei, essa palavra é tanto para quem já é um convertido, é uma nova criatura, quanto para quem não é. Porque mesmo a pessoa que não tem o Espírito de Cristo, ela tem uma consciência que foi colocada por Deus. E essa consciência ora acusa, essa consciência ora defende. E tem muitas dessas pessoas, queridos, né? Eu acredito que muitas dessas pessoas, ela quer viver livre daquilo que a escraviza. Que eu disse que todos aqueles que não têm o Espírito de Cristo e vivem na prática do pecado, é escravo do pecado. E tem muitas dessas pessoas que não têm o Espírito de Cristo e ela deseja viver livre de tudo aquilo que a escraviza, de vícios, de hábitos ruins, que ela sabe que está destruindo a vida dela, ela sabe que está prejudicando a vida de outras pessoas, mas ela não consegue se ver livre disso. Ela não consegue. Você quer ver um exemplo? Pessoas que às vezes estão nos vícios, das drogas, né, cigarro, bebida, jogatina, e a pessoa às vezes a princípio ela entrou até gostando, curtindo, e agora ela quer sair, mas ela não está conseguindo. Prostituição, vício do adultério, pornografia. Tem pessoas que não têm a Cristo, não é porque ela não tem o Espírito ainda, mas ela chega no nível, ela fala, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver esse tipo de vida, eu quero me ver livre disso. Mas quando ela se pega escravizada por aquilo, ela tenta sair, mas ela não está conseguindo sair daquilo. Eu já falei há tempos atrás aqui, é até interessante, quando você se converte e o Espírito de Deus vem habitar em nós, muita coisa a gente acaba deixando, porque Jesus nos liberta de vícios, nos liberta de tanta coisa. Ele nos empodera através do seu Espírito para a gente dizer não para a bebida, não para o jogo, não para a pornografia, não para o adultério, não para a mentira. Ele nos empodera para dizer não. E às vezes as pessoas que ainda não receberam a Cristo, às vezes elas chegam, às vezes até quando está na roda de amigos, até brincando, tirando sarro, falam, agora você virou crente, você não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais fazer sexo antes do casamento, não pode mais ir frequentar tal lugar, isso, aquilo. É um engano, mentira. Na verdade eu posso. Ô pastor, como que é isso? Eu posso tudo isso, eu tenho a liberdade. O que acontece é que hoje eu sei que isso não está mais de acordo com a palavra de Deus, e eu fui empoderado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para dizer, não, chega disso na minha vida. Isso a partir de hoje acabou na minha vida, porque o Espírito que habita em mim, ele é um Espírito de poder, ele me dá poder para dizer não. É ao contrário, aí muitas vezes você vai dizer para essa pessoa, ou para essas mesmas pessoas, deixa de fumar, para de beber agora, para de fumar, para com esse vício, para com esse vício do jogo, para de fazer isso, para de trair sua esposa, para de trair o seu esposo, para de praticar mentira, para de fazer, e às vezes a pessoa não consegue. E por que ela não consegue? Porque às vezes ela está escravizada, escrava do pecado. E aqui a gente está indo para o encerramento. Como vencer essa batalha então, pastor? Tanto crente quanto não crente, porque não é só o não crente, o crente também passa por essa batalha. Como vencer essa batalha então? O cristão convertido, como que a gente vence? A palavra fala que a gente vai vencer isso exercendo domínio próprio, queridos. Lembra que eu falei para vocês repetiram? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E Deus nos deu um espírito de domínio próprio. Gálatas 5 diz que o fruto do espírito, um dos gomos, uma das, da essência ali do fruto do espírito é domínio próprio. O fruto do espírito é domínio próprio. E Romanos capítulo 8, verso 13 e verso 14, nós li junto com vocês também, foi até proposital para ajudar vocês a gravarem. Diz que se nós vivemos de acordo com a carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, nós vamos ter vida. Então como é que a gente vai vencer?
é pelo Espírito, é através do domínio próprio, né? É se enchendo do Espírito Santo de Deus. Não é só porque a gente se converteu, agora tem o Espírito habitando em nós, né? Mas a gente precisa se encher. E quando fala sobre ser cheio do Espírito, queridos, às vezes a gente pode ter uma ideia equivocada, né? Como se fosse aqui às vezes esse copo d'água aqui, ó. Às vezes ele está aqui, agora ele está cheio, mas está um pouquinho, está até a metade. A pessoa, eu estou um pouquinho, preciso mais. Acha como se fosse isso. Ser cheio do Espírito não é isso. Não se trata de o quanto você tem do Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo é ser totalmente controlado por Ele. Ser cheio do Espírito Santo se trata de o quanto o Espírito tem de você, o quanto você é rendido a Ele, o quanto Ele controla a sua vida totalmente. Eu sou totalmente rendido, o Espírito Santo controla totalmente a minha vida. Amém, queridos? Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer de eu estar cheio do Espírito, exercer o domínio próprio? Isso só vai acontecer, amados, quando a gente empoderar aí a nossa nova natureza. Temos uma nova natureza? Temos. Mas a gente precisa empoderar essa nova natureza através de um relacionamento com a palavra de Deus. Eu quero que você abra em Efésios, esse texto é muito importante, Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Efésios 4, do verso 22 ao verso 24. Olha o que diz aí. Quando é que a gente vai conseguir empoderar a nossa nova natureza para subjugar a velha? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, quando é que a gente vai conseguir isso, queridos? Aqui fala, o texto fica bem claro, a antiga maneira, a velha natureza, a gente foi ensinado a se despir do velho homem, e a se renovar do novo, né? Que foi criado para ser semelhante a Deus. Como semelhante a Deus? Em justiça e santidade. Mas o texto termina dizendo, provenientes da verdade. Da onde que provém então, queridos, a justiça e a santidade? Provém da verdade. A gente só vai conseguir esse mal que a gente não quer fazer, a gente vai conseguir vencer ele e conseguir fazer o bem que a gente quer fazer à medida que a gente se relaciona com a palavra. Justiça e santidade proveniente da verdade. À medida que a gente tem relacionamento com a palavra, cada vez mais a gente vai se relacionando com a palavra e aí a gente vai vencendo isso. É através da verdade, se relacionando com a palavra. Romanos capítulo 12, o verso 2, aquele texto onde o apóstolo Paulo também diz, não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não andem conforme as pessoas desse mundo, mas renovem-se, mas transformem-se, renovando o vosso entendimento pela palavra de Deus, para que aí nós sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Só assim a gente vai vencer. A gente vai conseguir vencer quando a gente empoderar essa nova natureza através de um relacionamento com a palavra, renovando a nossa mente, fazendo morrer tudo aquilo que pertence à velha natureza. Está lá em Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 10. É só assim, queridos. Nós precisamos empoderar a nossa nova natureza, para fazer morrer, para mortificar, crucificar a nossa carne. Quando? Todos os dias, né? Em justiça e santidade, proveniente da verdade. Renove a sua mente, palavra de Deus, porque aí a gente vai fazer morrer essa velha natureza que quer estar no domínio novamente, mas quando a gente empoderar a nova, a gente vai conseguir vencer. E aquele que não é cristão? Da mesma forma, só que antes dele fazer isso, ele precisa render a vida dele a Jesus, para que o Espírito Santo venha habitar nele. Se porventura, querido, você que está me ouvindo,
né? Você está aqui, ou você que está me ouvindo em casa, você ainda não pertence a Cristo. E você tem tentado sair de uma vida de vícios. Você já não quer mais viver do jeito que você está vivendo. Você quer ser liberto de tudo isso. Deixa eu dizer, tem uma solução para você. Tem uma solução para nós que somos cristãos. É o quê? É pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, se você não é um cristão, você precisa render a vida a Cristo. Você precisa deixar que Ele seja o seu Senhor, para que o Espírito de Cristo venha habitar em você, e Ele vai te dar poder para você dizer não para esses vícios. Ele vai te dar poder para transformar a sua vida. E você, meu irmão, você que já é um cristão, mas tem áreas da sua vida que você tem andado em derrota, se relacione mais com a palavra, se encha mais da palavra, renove a sua mente com a palavra, para que você seja empoderado, empoderar a sua nova natureza, para você vencer, para você deixar de fazer isso que você não quer fazer mais, e começar a fazer aquilo que você se propôs, que está de acordo com a vontade de Deus. Amém, amados? Para concluir, eu quero dizer para vocês, a gente não precisa mais viver sobre o jugo do pecado. Deus nos disponibilizou, através do sacrifício de Jesus, condições para a gente ser liberto da condenação do pecado, mas também disponibilizou, através do Espírito Santo de Deus, poder para a gente andar em vitória sobre o pecado. Então, queridos, a gente não pode também, como infelizmente alguns pregadores modernos desse tempo, pregando, não, se você aceitou Jesus, a graça é sobre a sua vida, Jesus te perdoou, mas a graça de Deus, ela não é só para perdoar pecados. A graça de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, é para nos dar poder, é para nos empoderar, é para empoderar você como nova criatura, para que todos os dias a gente venha subjugar a nossa velha criatura, e a gente não ande mais segundo a vontade da carne, mas a gente ande segundo a vontade de Deus. É o que diz o texto de Romanos, que nós lemos lá, Romanos capítulo 8, se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, os atos da carne, nós vamos ter vida. Ou seja, é possível vencer esse pecado, é possível vencer essa tentação, como? Pelo Espírito, pelo poder do Espírito, empoderando a nossa nova natureza. É possível, querido. Nós não temos mais desculpas para andarmos, a carne é fraca. É claro que a carne é fraca, a carne não cogita das coisas de Deus, a carne não quer as coisas de Deus, a nossa carne não quer saber de ler Bíblia, a nossa carne não quer saber de orar, a nossa carne não quer saber de compromisso com as coisas de Deus, mas o nosso espírito está pronto, o espírito quer as coisas de Deus, o espírito quer compromisso com Deus, o espírito quer, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero fazer o que está de acordo com a vontade de meu Deus. Mas para isso, nós precisamos empoderar Ele, nós precisamos empoderar a nossa nova natureza, para que a gente comece a andar em vitória, para que a gente comece a deixar tudo isso, essa área que temos andado em derrota, para que a gente comece a andar em vitória nessa área, em nome de Jesus. Amém, queridos? É possível, pelo Espírito Santo de Deus, é possível. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos por um instante. Em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado por essa palavra tão preciosa. Palavra tão libertadora. Porque muitas vezes, eu acredito que ainda tem muitos dos meus amados irmãos, ou pessoas que ainda não conheceram o Senhor, que estão vivendo debaixo de um jugo. Mas essa palavra nos revela hoje que é possível viver livre desses vícios. É possível vencer esse pecado. É possível vencer esse mau hábito. É possível, pelo Espírito Santo de Deus, nos enchendo do Teu Santo Espírito, deixando que o Senhor controle as nossas vidas por completo. É possível andarmos em vitória. É possível andarmos em santidade. Não estou aqui, meu Pai, falando de perfeição, mas é possível andarmos em vitória, de acordo com a sua vontade. Pai, é possível que esse entendimento adentre o coração dos meus irmãos, daqueles que estão me ouvindo agora, seja a tempos futuros, através dessa gravação, que eles entendam, o Teu Espírito Santo ministra os seus corações, e eles possam ser libertos do poder do pecado, possam ser libertos da condenação do pecado, possam ser empoderados pelo Teu Espírito para vencer esses vícios, e possam começar a andar em vitória de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, para que o bem que a gente quer fazer
nós tenhamos força e poder para fazer. E o mal que nós não queremos mais na nossa vida, Pai, o mal que nós não queremos mais fazer, nós tenhamos força e poder também para dizer: não, chega, basta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aí no seu lugar dar um glória a Deus e aplaudir ao nosso Deus por essa palavra? Glória a Deus. Você pode fazer isso bem forte. Obrigado, Senhor, por essa palavra preciosa aos nossos corações. Eu te louvo, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Vocês que estão em casa conosco, obrigado por estar até agora conosco. Deus os abençoe, Deus os fortaleça, que você cresça em Deus, que você viva o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus, e os dê poder e os dê graça para andar de acordo com a vontade de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.